Olá, oitavo ano, boa tarde a todos, professora Sátiva. Estamos juntos para mais uma aula de Química. E o nosso assunto da aula de hoje, referente ao dia 17 de setembro, a nossa quinta-feira, é o assunto que trata a eletrosfera do átomo, certo, turma? Então, eu apresento aqui, para início de conversa, para vocês, essa imagem. Então, quando eu falo de eletrosfera, nós temos que ter em mente que em torno do núcleo do átomo, nós temos uma região denominada de eletrosfera. Aqui, essa regiãozinha onde tem essas bolinhas verdes, ok? Que é dividida em 7 camadas, que são partes chamadas camadas eletrônicas, ou níveis de energia também. Então, o núcleo, do núcleo aqui, ó, essa parte bem interna, para fora, estas camadas, elas são representadas por algumas letras do nosso alfabeto. K, L, M, N, O, P, Q, ok? Então, em cada camada, nós podemos perceber que nós encontraremos um número máximo de elétrons, né? Então, aqui, camada K, ela traz 2 elétrons, L, 8 elétrons, M, 18 elétrons, N, 32 elétrons, O, 32 elétrons, P, 18 elétrons e Q, 8 elétrons. Então, os elétrons de um átomo, eles são colocados inicialmente nas camadas mais próximas do núcleo, como vocês podem perceber, certo? Então, aqui, nós temos, digamos, um exemplo. Nós temos o átomo de sódio, que possui 11 elétrons. Então, vai ficar distribuído da seguinte forma. O K com 2 elétrons, o L com 8 elétrons e o M, para fechar em 11 elétrons, você irá registrar somente 1 e não o número 18. Então, 2 mais 8, 10, mais 1 fecha nos 11 elétrons. O átomo de bromo possui 35 elétrons. Então, se possui 35 elétrons, ficará distribuído da seguinte forma. K, 2, L, 8, M, 18. E para fechar os 35 elétrons no bromo, será N, 7. Ok? Então, verifica-se que a última camada de um átomo não pode ter mais de 8 elétrons. Quando isto ocorrer, devemos colocar na mesma camada 8 ou então 18 elétrons. Aquele que for imediatamente inferior ao valor cancelado. E o restante sempre na camada seguinte. Não esqueçam desse detalhe, ok? O átomo de cálcio tem 20 elétrons. Então, inicialmente, distribuindo aí, se ele tem 20 elétrons, então ficará K2, L8, que 8 com 2 dá 10, e M, para fechar os 20 elétrons, 10. Não colocará o 18, certo? Então, como na última camada nós temos 10 elétrons, né, na camada M, que eu coloquei, devemos colocar 8 elétrons e 2 que irão para a camada N. Pode também ser assim, ok? Ficando K2, L8, M8 e N2. Também dá certo. Então, os átomos, eles são partículas infinitamente pequenas e que constituem toda a matéria no universo. Então, ao longo do tempo, a ideia de como seria a estrutura atômica foi mudando de acordo com as novas descobertas pelos cientistas, ok? Então, um modelo é uma representação da realidade, não a própria realidade. Assim, os modelos atômicos que vocês estudaram desde Dalton, eles são representações dos principais componentes do átomo e de sua estrutura, e explicam também determinados comportamentos, não só químicos da matéria, mas físicos também,
Então, turma, isso é feito porque ainda não é possível ao ser humano enxergar o átomo isolado e nem mesmo com ultramicroscópios. Então, para se ter uma ideia do quanto o átomo ele é pequeno, saiba que a menor partícula visível em um microscópio comum contém mais de 10 bilhões de átomos. O átomo ele é tão pequeno que se colocássemos 1 milhão deles lado a lado, não atingiríamos a espessura de um fio de cabelo. Então, entre os modelos atômicos, o mais usado atualmente, não só no ensino fundamental, mas também vocês irão ver no ensino médio e no ensino superior, para o entendimento da estrutura atômica e suas propriedades estabelecidas, é o átomo, o modelo atômico de Rutherford e Bohr. Então, segundo esse modelo, a estrutura do átomo ela é constituída de duas partes principais, o núcleo e a eletrosfera. Ok, turma? Então, aqui, nós temos aqui o átomo. Então, na parte central, aqui bem interna, eu tenho não somente os prótons, mas eu tenho também o núcleo. E esse núcleo, ele constitui-se como a parte central desse átomo. E ele é compactado, maciço e denso, além de ser formado pelas partículas de maior massa, que são os prótons e os nêutrons. Aí nós temos os prótons, que também ficam no núcleo, que são partículas carregadas positivamente, que apresentam carga elétrica positiva, ok? Eu tenho aqui também os nêutrons, como o próprio nome indica, eles são neutros, ou seja, eles não possuem carga elétrica. E ao redor, certo? Essas camadas aqui, é a chamada eletrosfera, ok? Então, é uma região onde os elétrons eles costumam atuar. Ficam girando ao redor desse núcleo. Então, como está mostrando nessa imagem aqui, que apesar de ser uma região de volume muito maior do que o do núcleo, ela é praticamente vazia, pois cada elétron é 1836 vezes menor que um próton ou que um nêutron, certo? E é por isso que a massa do átomo concentra-se praticamente toda aqui, no núcleo. Os elétrons, eles são partículas de carga elétrica negativa, ok? Então, quando eu falo de elétrons, você tem que ter em mente que os elétrons, eles foram descobertos por Thomson, lá na época do pudim de passas, Então, o criador do modelo atômico, de Thomson. Então, o experimento de Thomson pode ser visto em detalhes no texto, o experimento de Thomson com descargas elétricas. Mas, de forma resumida, ele usou a ampola de Crookes, já mencionada, e percebeu que os raios cadóticos eram sempre atraídos pelo polo positivo, o que provava que o átomo possuía partículas negativas, que foram chamadas pelo mesmo de elétrons. E os elétrons giram ao redor do núcleo bilhões de vezes por milionésimo de segundo, dando forma ao átomo e fazendo comportar-se como se fosse sólido. Ok, turma? Então, deixo aqui registrado um grandioso abraço meu, da professora Sádiva. Estaremos juntos amanhã no nosso plantão de quinta-feira. E no mais, até o nosso próximo encontro. Um abraço a todos.